Nem sempre a vida segue o ritmo que nós planejamos. Há dias em que tudo parece tomar um rumo diferente. E a espera por uma solução parece o desafio mais difícil que a gente tem que enfrentar. Ou talvez o tempo da espera seja também um tempo em que Deus trabalha em silêncio. Porque às vezes o melhor ainda não chegou. Apenas está por vir. Um novo começo. Espere pelo melhor. Esse é o título da mensagem de hoje. E agora começa mais um programa Viva aqui na TV Novo Tempo. Não vá embora. Hoje ele deseja ter uma experiência real com você. Olá você. Iniciamos na última semana a série Um Novo Começo, através do qual juntos nós buscamos melhor compreender o significado, a importância e o poder da verdadeira fé na nossa existência. E sem dúvida alguma nós precisamos de muita fé e esperança ao observar tudo que está acontecendo ao nosso redor nesse momento da história, aqui no nosso planeta. Mas afinal, com que tipo de atitude você está enfrentando as situações inesperadas que surgem no seu caminho? Não tenha dúvidas de que os problemas e dificuldades sempre vão estar ao nosso redor. E a principal questão aqui é simples. Quem é que está dirigindo a sua vida? Como agir em situações em que nós somos absolutamente incapazes de fazer qualquer coisa? No Novo Testamento, mais precisamente na carta de Paulo aos Efésios, no 3º capítulo nós encontramos a seguinte afirmação: Deus é capaz de fazer muito mais do que nós jamais ousaríamos pedir ou mesmo imaginar, infinitamente além de nossas mais sublimes orações, anseios, pensamentos ou esperanças. Isso, queridos, é o que Deus pode fazer em sua vida, se você permitir, se você o buscar. Mas o que eu e você precisamos fazer para que isso ocorra na nossa vida? Qual é a chave para o poder de Deus para nós? Ouça só o que o próprio Jesus Cristo disse: que ele seja feito segundo a fé que vocês têm. Portanto, queridos, a chave para o poder de Deus na nossa vida é essa, a fé. Deus está basicamente dizendo o seguinte aqui: você receberá aquilo que você espera receber. Podemos chamar isso como a lei da expectativa. Nós recebemos aquilo que esperamos em fé receber de Deus. Mas isso depende muito da nossa atitude para com Deus, primariamente, e para com a vida como um todo, de maneira geral. Afinal, nós podemos encarar o nosso dia a dia de duas maneiras. Nós podemos viver por nós mesmos, o que eventualmente nos levará a sentir solidão, medo, ou podemos viver pela fé, através da qual, mesmo diante da solidão, mesmo quando temos que enfrentar o medo, isso nos traz esperança. E essas são basicamente as duas escolhas que nós podemos fazer. Em outras palavras, viver por nós mesmos ou viver pela fé. O resultado dessa escolha? Pessimismo ou otimismo para enfrentar a vida diária. Porque essas são as duas atitudes para com a vida. Pessimismo, por exemplo, no Antigo Testamento nós encontramos a experiência e a vida de Jó, que sem dúvida alguma teve seus dias de grande pessimismo. Ouçam só as suas próprias palavras. O que eu temia veio sobre mim. O que eu receava me aconteceu. Você conhece gente assim? Ou melhor, você já passou por situações como essa? Isso significa ter o foco da nossa mente, nosso coração, naquilo que não queremos, ao invés de colocar nossas energias naquilo que tanto precisamos. O que acontece em grande parte em situações como essas? Nós nos tornamos vítimas das nossas próprias circunstâncias. Pensamos, eu não vou conseguir, não vai dar certo. Eu sabia que ia dar errado. Adivinhou de novo, hein? Mas outra opção é o optimismo. É quando, do outro lado, diante das mesmas dificuldades, nós encontramos situações, e a Bíblia nos apresenta exemplos bíblicos que evidenciam a importância de fé. E Paulo foi um desses exemplos. No livro de Filipenses, ele diz o seguinte: eu vivo em ansiosa expectativa e esperança, enquanto estou passando por todas essas provações aqui. Sabem vocês o tipo de provação que ele está se referindo aqui? O final do mesmo verso indica de maneira clara: quer eu viva, quer precise morrer. Queridos, Paulo
Ele não vivia em ansiosa expectativa para saber como iam ser os seus investimentos, muito menos para saber como seria a sua aposentadoria, não, nada disso. Mesmo em meio às provações, ele vivia com esperança, ele era otimista e ele esperava sempre o melhor da sua vida por uma simples razão, porque ele confiava em Deus. Isso, meus queridos, independentemente das circunstâncias que o cercavam, Paulo esperava sempre o melhor da vida por causa da sua fé. E você, hein? O que você espera de Deus para a sua vida? Ou melhor, como manter o otimismo mesmo diante dos momentos difíceis? Do ponto de vista espiritual, como nós podemos de fato esperar sempre pelo melhor? Alguns passos são fundamentais aqui para que isso se torne uma realidade na nossa existência. E me permita sugerir alguns deles para vocês. O primeiro deles é como esperar pelo melhor. Comece cada dia com Deus. Nós somos como criaturas que dependem de relacionamentos. Portanto, nada melhor do que começar cada dia pela fé com o nosso Criador. Estudos apontam para o fato de que os primeiros 10 minutos do nosso dia determinam o tom das horas que vão se seguir. Como você começa o seu dia, prepara o caminho para os momentos seguintes. Mas vamos ser sinceros aqui. Quem de vocês admite que sempre acorda azedo, de mal com a vida? Quem? Quem de vocês acorda ali, quem sabe, de uma maneira com medo, receio, até no relacionamento com o seu esposo, com a sua esposa? A saída daqueles nós temos que encontrar como que, de maneira prática, podemos viver a diferença quando começamos o nosso dia. E que diferença faz a maneira pela qual nós damos os primeiros passos. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nesse verso que nós encontramos no livro dos Salmos. De manhã ouves a minha voz. Quando o sol nasce, eu faço a minha oração e espero a tua resposta. O que Davi está dizendo aqui, queridos, é mais ou menos o seguinte. Eu começo o meu dia com fé, buscando a presença de Deus. E para vocês que começam um dia de maneira pessimista, ouçam com atenção. Não comece o seu dia vendo má notícias na TV, no rádio, no celular. Comece o seu dia lendo as boas notícias que estão aqui, na Bíblia, na Palavra de Deus. Passe tempo com Deus em oração. Mas, além disso, afirme verbalmente a sua fé a cada manhã. E uma ótima maneira é recitar o Salmo 143:8. Faze-me ouvir o teu constante amor pela manhã, pois em ti confio. É que eu tenho um desafio para você. Que tal se nos próximos dias, quem sabe na próxima semana, até o nosso próximo encontro, você possa, quem sabe de manhã cedo, lembrar-se desse texto. Quem sabe recitá-lo. Você aceita esse desafio? Comece seu dia com Deus. Levante da cama com entusiasmo. Deixe de lado todos esses pensamentos, atitudes que possam trazer desânimo à sua mente e inicie suas atividades com fé e otimismo no seu coração. Mas há um segundo passo. Busque aquilo que é bom em cada situação. Seria utópico pensar que tudo que nós vemos ou vivemos ao nosso redor é bom. No entanto, busque aquilo que possa ser bom em toda e qualquer situação. Uma das mais belas afirmações da Bíblia, Paulo declara o seguinte: Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Queria que você prestasse muita atenção na parte desse texto que diz que Deus age em todas as coisas para o bem. Deus, meus queridos, Ele é especialista em tirar algo de bom, mesmo daquilo que é mal. Vou repetir. Deus, na realidade, é o único que pode tirar algo de bom, mesmo daquilo que é mal. E o que isso significa? Significa que você pode ser realista e otimista ao mesmo tempo. Significa que você não precisa fingir que vive no país das maravilhas. Significa que aquilo de que você realmente precisa, você não vai encontrar na terapia, na psicologia, na autoajuda, independentemente de encontrar certo alívio e conforto nessas práticas. O maior problema aqui, queridos, é definir fé de maneira diferente daquilo que nós encontramos na Palavra de Deus. Aquilo que a Palavra de Deus afirma ser fé. Porque fé, queridos, é viver uma experiência real com o Criador. Experiência que vai lhe proporcionar conforto e segurança, mesmo em meio
à tribulação, mesmo em meio aos momentos difíceis. A fé que vai te permitir que você vê o que há de bom em cada situação. A história nos diz que Thomas Edison, o inventor da lâmpada elétrica, ele dizia o seguinte: existe algo de bom mesmo em meio a um desastre. Todos os meus erros, dizia ele, se queimaram. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de recomeçar mais uma vez do zero. Um novo começo. Uma nova oportunidade. E que momento extraordinário é esse, queridos? Mas para que isso se torne realidade a nós precisamos reconhecer que há algo de bom em cada situação. E por falar em reconhecer o que há de bom em cada situação, talvez esse seja um dos maiores desafios da sua vida. Conseguir enxergar a esperança quando tudo parece perdido. E a verdade é que todos nós passamos por momentos assim, quando o futuro parece coberto por cinzas e recomeçar exige mais do que força. Exige confiança em um propósito maior. E é justamente sobre isso que fala a revista Esperança, Eu Creio. Ela foi preparada para ajudar você a entender o plano que Deus tem para você, para a sua família. Com a linguagem clara, simples, direta, esse guia de estudo bíblico vai ajudá-lo passo a passo na descoberta de um Deus que se importa por você e deseja guiá-lo em seus caminhos. E para que você possa receber o seu exemplar de maneira gratuita, é muito fácil. Envie uma mensagem para o nosso WhatsApp, 12 98 244 4449, ou peça o seu exemplar acessando o nosso website, novotempo.com/escola bíblica. E assim que o programa terminar, entre em contato com a gente e peça a sua revista. E voltando ao que eu estava dizendo, buscar aquilo que existe de bom em cada situação, no fundo, é uma escolha, é uma decisão. E sem dúvida alguma envolve uma escolha que somente você pode fazer. Mas há um terceiro passo na espera pelo melhor. Coloque os seus problemas nas mãos de Deus. A preocupação começa quando nós assumimos responsabilidades que Deus não deseja que tenhamos. Quando nós começamos a agir como se nós fôssemos Deus. Estamos assim no caminho, queridos, certo para nos decepcionarmos. Mas o que fazer quando a situação se torna impossível? Ouça a contenção que o Paulo diz da sua própria experiência. Fomos realmente esmagados e oprimidos. Tivemos medo de não conseguir sobreviver. E percebemos como éramos fracos demais para socorrer-nos a nós mesmos. Isso, porém, foi bom, porque assim nós colocamos tudo nas mãos de Deus e Ele nos ajudou. E esperamos que Ele faça assim sempre. Uau! Coloque seus problemas nas mãos de Deus. Quando tudo parece estar fora de controle, entregue tudo a Deus. Quando tudo mais falhar, Ele certamente não falhará. E uma das passagens bíblicas mais conhecidas do livro dos Salmos, nós encontramos a seguinte promessa: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amo esse texto. E quão real quando nós entregamos nossa vida completamente nas mãos dele. Mas afinal, o que realmente significa entregar o nosso caminho a Deus? O que nós precisamos de fato fazer? Queridos, essa nada mais é do que a experiência de dependência plena na direção e no propósito do Criador para a nossa vida. Quando nós fazemos a nossa parte, a entrega, Deus certamente cumprirá a parte dele, que é fazer tudo aquilo que nós precisamos para sermos aquilo que ele sempre sonhou que nós fôssemos. Outro passo importante é elimine palavras negativas. Você por acaso já se pegou em uma situação em que nada mais é do que aquilo que você começa a dizer sobre você mesmo? Palavras negativas como a reclamação, a crítica, expressões de mau humor apenas pioram as circunstâncias ali ao nosso redor. Mas afinal, o que as nossas palavras têm a ver com a nossa atitude? Simples. O próprio Jesus Cristo afirmou: a boca fala do que está cheio o coração. Você percebe? Todos nós sabemos que você pode até ficar doente por causa das suas palavras. Aquele que vive dizendo que está doente, é assim mesmo que ele permanece. Você por acaso conhece alguém que vive reclamando de dor nas costas, dor no pescoço, dor no joelho, nos rins, assim por diante? Sempre a doença deles é maior do que a de qualquer outra pessoa. E com esses pensamentos negativos, surgem palavras negativas. A Bíblia tem diversos conselhos
para que possamos evitá-las. Por exemplo, no livro de Efésios, nós encontramos o seguinte: não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir aquilo que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Ouviram bem? Aqui a Bíblia diz: usem apenas palavras boas. Interessante isso, não? Apenas palavras boas. Portanto, nós temos que eliminar do nosso vocabulário tudo aquilo que é negativo, tudo aquilo que é destrutivo. Mas por que será que Deus se preocupa tanto com as nossas palavras? Porque através delas nós demonstramos que estamos esperando pelo melhor. Porque é através das nossas palavras que nós demonstramos a nossa fé. É porque através das nossas palavras nós demonstramos se confiamos ou não em Deus. E aqui, meus queridos, não estou falando do poder do pensamento positivo, não. Ou de palavras boas que muitos hoje repetem para si mesmos. Estou falando realmente daquilo que nós temos no nosso coração, aquilo que forma o nosso caráter, aquilo que demonstra quem está no comando da nossa vida. Assim como o Tiago bem coloca, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo e um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteira. E aí, você concorda com esse texto? Você pode se destruir por causa das suas palavras. Você pode destruir outras pessoas por causa das suas palavras. Quando você, por exemplo, diz: você nunca vai dar em nada. Você nunca vai mudar. Palavras negativas, palavras que destroem, palavras que colocam as pessoas para baixo. Queridos, nós precisamos aprender a eliminar palavras negativas. Se a gente pretende viver com otimismo, mesmo em situações que sejam desfavoráveis a nós. E para falar de forma negativa, nós precisamos, na realidade, fazer exatamente o contrário. Nós precisamos de expressões com otimismo. E elas vêm através de nossa fé. E o próximo passo, de certa forma, anda de mãos dadas com o que eu acabei de mencionar. Cerque-se de pessoas positivas. Geralmente nós falamos coisas negativas quando a gente fica perto de pessoas que apreciam esse tipo de atitude. Portanto, você precisa se cercar de pessoas que veem o mundo de uma maneira positiva. Em momentos de dificuldade faz toda a diferença do mundo estar perto de pessoas que expressam esperança e não desespero. Estar perto de pessoas erradas pode, sem dúvida alguma, causar sérios problemas à sua vida espiritual. Você já percebeu isso alguma vez na sua vida? E é por essa razão que a Bíblia também afirma: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Já no Novo Testamento, o conselho do apóstolo Paulo é o seguinte: as más companhias corrompem os bons costumes. Em outras palavras, se você deseja voar como as águias, você não pode viver ao redor de galinhas, queridos. É aqui que o velho ditado fala com eloquência: diga-me com quem tu andas e eu te direi quem és. E quão real é isso. Como humanos, nós somos fortemente influenciados pelo nosso meio e principalmente pelas pessoas que nós temos ao nosso redor. Tanto o otimismo quanto o pessimismo são altamente contagiantes. Por sinal, esse é um dos principais fatores que influenciam a economia de qualquer país. É a expectativa das pessoas. Quando muitas pessoas esperam que as coisas vão de mal a pior, adivinha o que acontece? Mas quando as pessoas começam a dizer: eu acho que as coisas estão melhorando, assim ocorre. Expectativas. Portanto, procure estar ao lado de pessoas positivas, porque companhias negativas geralmente geram situações negativas e muitas vezes dolorosas. E finalmente, o último passo em nossa espera pelo melhor é: lembre-se da bendita esperança. Quando você se sente desencorajado, levado ali, quem sabe, pelo pessimismo, olhe para o futuro. A Bíblia chama esse momento de bendita
esperança. E esse texto está em Tiago. Ele afirma o seguinte: enquanto aguardamos a bendita esperança. Mas que esperança é essa? A gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Queridos, essa é a bendita esperança. O momento em que a história humana, como nós hoje a conhecemos, vai deixar de existir. Vai deixar de ser o que é hoje. O momento em que o próprio Jesus Cristo cumprirá a sua grande, majestosa e extraordinária promessa. Voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Se tivermos fé, sem dúvida alguma, essa será a nossa, a minha, a sua bendita esperança. Porque o capítulo final da história humana ainda não foi escrito. Essa vida não é o fim. Deus está preparando um lugar especial para cada um de nós. E Jesus Cristo, Ele prometeu voltar e Ele cumprirá a sua promessa. E é por essa razão que nós somos chamados de adventistas. Porque nós cremos no advento de Jesus, na segunda vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a esse mundo. E é essa certeza, essa convicção, a convicção dessa realidade que sempre traz esperança ao coração. Porque aguardamos viver, queridos, em um mundo diferente. Um mundo bem diferente daquilo que nós estamos acostumados ao nosso redor. Um mundo diferente daquilo que nós vemos, sentimos, a nossa percepção. Porque é um lugar que, segundo a Bíblia, Deus nos enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Lembre-se, mesmo que você esteja hoje vivendo um momento de incerteza, encarando problemas, se você está vivendo de acordo com aquilo que Cristo deseja de você, Ele o recompensará. E você pode ter a convicção e a certeza disso. E essa certeza, sem dúvida alguma, a razão para termos esperança, uma grande esperança no nosso coração. Porque quando nós olhamos com fé para o futuro, a gente chega ao ponto em que a gente pode dizer: como pude viver deprimido? Como que eu pude viver triste, desamparado, mesmo sabendo o que está por vir? Por que não servi mais? Por que eu não orei mais? Por que eu não doei mais? Por que eu não amei mais? Por que eu não vivi mais como Deus sempre desejou de mim? Repito, queridos, o último capítulo ainda não foi escrito. A despeito da dor, do sofrimento, dos momentos de dificuldades que nós vivemos nesse mundo, nós não temos razões para desanimar se nós tivermos nossos olhos nessa promessa, na bendita esperança. Pois, sem dúvida alguma, o melhor ainda está por vir. Anos atrás, eu escutei a história de uma mulher doente, já em fase terminal, que ela chama ali o seu pastor, para juntamente com ele planejar como seria o seu funeral. E durante a conversa dela com o pastor, ela fez um pedido curioso para ele. Ela pede que no momento que ela fosse colocada ali no caixão, antes de ser sepultada, que colocassem uma colher na mão direita dela. E surpreso ali, o pastor perguntou a razão. Mas por que você quer segurar uma colher na sua mão? E ela respondeu: pastor, em cada uma das recepções que a gente tinha aqui na igreja, quando o jantar terminava, alguém sempre dizia: guarda sua colher, porque o melhor ainda está por vir. E com a voz tranquila ela continua dizendo: eu quero que todos saibam que eu acredito nisso. Que mesmo depois da dor, da perda, da morte, o melhor ainda está por vir. Lembre-se da bendita esperança. Nunca se esqueça de que, independentemente da situação que você está vivendo neste momento, o melhor ainda está por vir. Você por acaso se lembra do primeiro texto que nós vimos hoje? Deus, diz Paulo, Deus é capaz de fazer muito mais do que jamais ousaríamos pedir ou mesmo imaginar, infinitamente além de nossas mais sublimes orações, anseios, pensamentos ou esperanças. É como se Deus nos dissesse a nós: filho, confia em mim, e ao mesmo tempo nos desse um cheque em branco, dizendo: eu posso fazer muito mais do que você pode sequer imaginar.
O segredo para alcançar aquilo que Ele tem preparado para nós, queridos, é fé. A fé que sempre espera pelo melhor. E aqui vai. Afinal, o que você está esperando? Né? O que você está esperando que Deus faça na sua vida nesse exato momento? O que é que você está esperando que Deus faça na sua vida antes mesmo do final, quem sabe, desse mês? O que você está esperando que Deus faça na sua vida na próxima semana? Nunca se esqueça. Faça-se-vos conforme a vossa fé. Deus, queridos, Ele vai agir de acordo com a sua fé. E fé é sempre esperar pelo melhor. E quando nós estudamos cuidadosamente a vida de Jesus Cristo, quando por esse mundo Ele andou, nós percebemos que Ele sempre fez muito mais do que aquilo que se esperava dele. Alguns desconhecidos trouxeram um amigo paralítico esperando que ele desse alívio para aquele rapaz. Mas Jesus, além de perdoar os seus pecados, também o curou. Um leproso caminhou em sua direção esperando que ele, de alguma forma, mudasse a sua vida. Mas Jesus, além de tocá-lo, ainda ali contra a cultura dos seus dias, também o purificou. Os discípulos vinham daquela multidão com mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, e esperavam que ele os enviasse de volta para casa. Mas Jesus, além de ensiná-los, também os alimentou. Aquela mulher samaritana esperava que ele desse para ela uma água ordinária, que ela precisava diariamente. Mas Jesus, além de oferecer para ela uma água extraordinária que ela não conhecia, também a transformou. Pedro o reconheceu em seguida, o desafiou, esperando que ele o atendesse. Mas Jesus, além de fazer com que ele andasse sobre as águas, no momento em que ele afundou, também o reergueu. Queridos, os fariseus trouxeram a mulher apanhada em adultério, esperando que ele a condenasse. Mas Jesus, além de expor o coração daqueles homens, também a perdoou. Os romanos, ao colocá-lo ali sobre a cruz, esperavam que ele lutasse e resistisse a toda a dor, a todo o sofrimento, mas Jesus, além de dar a sua vida de maneira espontânea para cada um de nós, no terceiro dia, ele ressuscitou, para que hoje pudéssemos ter esperança no nosso coração. E a história, queridos, ela continua. E hoje, ainda que você não compreenda completamente o que significa ter a presença de Jesus na sua vida, talvez você tenha começado a imaginar que ele realmente pode mudar a sua vida de maneira completa. Jesus Cristo, como sempre, Ele faz muito além daquilo que se espera dele. Porque além de conhecer exatamente tudo aquilo que você realmente necessita, hoje Ele ainda espera que você o aceite como seu melhor amigo e eterno Salvador. E tudo depende de uma escolha. A escolha que você, esperando pelo melhor, com fé, fará. Esperando pelo melhor. Dando a oportunidade para que Deus possa se manifestar em sua vida. Assim como Ele se manifestou na vida de tanta gente no passado. Hoje Ele está disposto a mostrar a você que há uma solução para o seu problema. Há uma solução para as suas dificuldades. Se você, em fé, permitir que Ele possa atuar de maneira completa em sua vida. Isso depende daquilo que você nesse momento diz, a atitude que você nesse momento exerce. A oportunidade de abrir seu coração somente para que Ele possa entrar, demonstrar-se e transformar você de maneira completa. Nesse momento, me permita orar por você e que esse toque e essa transformação seja real em sua vida. Pai querido, em tua misericórdia tu possa, Senhor, a este teu filho, a essa tua filha, aqueles que buscam de uma maneira especial entender tua vontade, que em graça tu possa se manifestar a vida deles, Senhor. E isso te suplico em nome e pelo amor do teu filho amado Jesus. Amém, Senhor.